França aqui mais uma vez, mais um vídeo sobre crítica textual do Novo Testamento, ao alcance de todos. O vídeo de hoje surgiu a partir de uma observação feita pelo professor Levi Antunes, um amigo nosso. Se eu conseguir, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, beleza? Então ele fez uma observação e a gente vai estar discorrendo aqui sobre ela, tá? O texto que a gente vai estar analisando hoje seria... É o texto de Judas capítulo 1 e o versículo 5, que é o texto que na Almeida atualizada, por exemplo, vai dizer o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora estejais cientes de tudo, uma vez por todas vem da expressão rapax, né? Que traz essa ideia de uma vez por todas, que o Senhor, então preste atenção aí nesse grifo em vermelho, o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois. Então a ideia de depois aí vem de uma expressão grega que é to deuteron, alguma coisa assim, que tem a ideia de segundo, né? Então ele libertou um povo primeiro e logo em seguida destruiu aqueles que não creram. Beleza. Então o professor fez uma observação aqui concernente à Nova Almeida atualizada, que quando ele leu aqui observou que em vez de traduzir por o Senhor que libertou, a Nova Almeida, ela traduziu por Jesus que libertou um povo do Egito. Então, do ponto de vista teológico, não tem muito, eu diria que não teria problema, porque Senhor é Jesus e Jesus é Senhor e tal, não teria muitos problemas aqui. Agora, em relação à crítica textual, você precisa saber exatamente qual a palavra correta que possivelmente foi o texto original. Beleza? Então, vamos lá. Eu peguei aqui algumas versões de português, a CF vai dizer que é Senhor, a Ave Maria Senhor, a King James Senhor, a Peshitta Senhor, a Atualizada Senhor, a Mensagem, a Viva, o Novo Testamento Judaico, a NVT, né, com o lançamento recente, a Bíblia de Jerusalém também Senhor, a NVI e a linguagem de hoje, elas vão verter como sendo Senhor, beleza? Ou seja, 100% das Bíblias que eu citei aqui, Senhor. Então a gente vai tentar entender aqui por que a NAA possivelmente traduziu assim, o que realmente pode ter acontecido. E aí, analisando esse texto, você vai perceber que existem nele várias leituras de manuscritos, né? Muita confusão aqui nesse texto, e a gente vai focar somente numa palavra, mas no versículo todo ele tem problema, troca de palavras, de advérbios na frente, substantivos e tal e tal. Então vamos aqui. Temos a primeira variação, o primeiro conjunto de manuscritos que trazem a seguinte leitura. Seria Panta, Roti, Roquirius, Roquírio Rapax, né? Aqui a ideia de o Senhor, Roquírios, tá? E aqui você vê que o grande manuscrito considerado aí, o grande códice considerado pelos ecléticos como um dos melhores, um mais importantes, né? Que coloca no rodapé da sua Bíblia dizendo isso aqui não se encontra nos melhores manuscritos, essa primeira letrinha que está entre parênteses aí, é um desses documentos que ajuda a colocar isso aí no rodapé da sua Bíblia. Então nós temos que seria o sinaítico que seria a letra Aleph no hebraico, Aleph, Beit, Gimel. E aí você tem o sinaítico é lá do quarto século para trás, e aí o psi já seria do oitavo, nono século para aí, né? Na verdade, oitavo ou nono século. Eles não trazem esse artigo Ró, que está aí na frente, esse Ozinho com sinal. Então eles trazem apenas Senhor, né, nessa expressão grifada. O restante acho que aqui são os minúsculos na frente, eles trazem a expressão correta como está aqui. Ró, Kyrios, ou seja, o Senhor. E aí seguido aqui de versão siríaca, também do sexto século e tal, e por aí vai. Aí nós temos outras leituras, outros documentos mostrando, outros manuscritos mostrando outra leitura aqui. Lembrando que estou bem rouco. Então, essa leitura aqui, essa leitura a segunda leitura, ela corresponde a mais ou menos 1,6% dos manuscritos. Em vez de colocar Roquírios, eles trazem Roteos, que seria a ideia de o Deus. Então, o Deus que libertou o povo do Egito. Ali seria o Senhor, aqui seria Deus. Outro testemunho que representa 2% dos manuscritos, dos minúsculos, maiúsculos,
Aqui você tem a leitura, em vez, não colocaram Rokirios, também não Roteos, mas colocaram Jesus. Jesus. Jesus é Jesus. Então, aqui você começa a entender que a NA possivelmente pode ter seguido uma tendência dessa, porque aqui nós encontramos manuscritos que trazem, aqui manuscritos já mais antigos, que trazem essa leitura. E aqui nós temos aqui, deixa eu ver, possivelmente alguns minúsculos, que traz, aí já tem esse minúsculo aqui, que traz a leitura Ró Jesus, ou seja, o Jesus, né, digamos assim. E aí segue alguns minúsculos aqui, seguido de alguns códices aqui, esse it, e aí tem, são dois códices, seguido por traduções cóptas também, duas traduções cóptas aqui, uma delas aqui, uma cópita aqui do terceiro século aqui, que já mais ou menos isso, tem alguma discussão sobre isso, mas já traz essa variante Jesus, né? Isso aqui é bastante interessante. Então aqui a gente começa a compreender que eles podem ter seguido alguma coisa nesse sentido. Enfim, aqui você tem outra variante, né? Você tem outra variante. Você é de colocar Rokirios, e esses outros documentos, esses outros manuscritos e testemunho e tal, colocar apenas Kyrios, Senhor, beleza? Mas nós temos mais variações ainda aqui, mais leituras diferentes. Temos outro que colocou Hotheos, aqui alguns documentos, né? Colocaram Hotheos. Nós temos outros manuscritos que trazem Jesus, junto aqui, somando com aqueles demais. Né? Apenas está mudando aqui a frase completa, né? Existe uma alteração de palavras, mas eu não vou falar disso agora. Só apenas focar somente nessa parte em vermelho. Mas nos demais tem muita confusão também nesse versículo. E aqui tem os testemunhos aqui. E aí outro aqui colocou uma coisa interessante, que é colocar aqui Theos, Christos, ou seja, Deus Cristo. Isso aqui vem do papiro 72. O que é o papiro 72? O papiro 72 é um daqueles papiros que compõem o livro, que trazem o livro de Judas. São 3 papiros aí que tem Judas ali, que seria o 72, o 74 e o 78, acho que é isso. Sendo que somente o 74, o 72 e o 70, o 72 e o 78 que teriam esses versículos aqui, tá? Mas eu não encontrei nada no 78 concernente a isso aqui. Beleza? Então nós temos outra leitura. Então, o papiro 72 aqui ele é muito importante porque ele é um papiro lá do terceiro século. É um papiro importantíssimo, né? É um dos entre as cartas pastorais, não gerais, o papiro mais importante que alguns consideram. Aqui nós temos outra leitura, que é a leitura Rokirios, sendo testemunhada por esses manuscritos aqui, maiúsculo, deixa eu ver se tem algum, aliás, minúsculo, tem um lecionário, esse começa com L, possivelmente é um lecionário, né? Depois eu posso explicar o que é um lecionário. Aqui você tem outros testemunhos aqui. Então, basicamente é isso. A gente vai chegando já ao final aqui, só para você perceber o que poderá ter acontecido. Considerações finais. O que poderá ter acontecido? Pode ser que a NA seguiu algum daqueles testemunhos, tipo o papiro mais alguma daquelas citações aí que eu terminei aqui mostrando, ou então pode ser que ela tenha feito uma tradução apenas teológica, né, colocando Jesus ali mesmo já no contexto, mas mesmo seguindo um texto que apareça Kyrios, por exemplo, Senhor, tá? Então, basicamente isso aqui. Eu considero que não tem para onde correr, que a melhor tradução ali seria Senhor, por isso que as versões em português, todas elas são taxativas em relação ao Senhor, menos a NA agora, né? Mas alguns comentaristas também consideram que a melhor tradução ali, a melhor opção seria Senhor. Beleza? Então, obrigado a vocês. Desejo um excelente estudo aí para vocês que assistiram esse vídeo até agora. Deixe nos comentários aí que a gente continua esse bate-papo. Deixa aí se você já conhecia essa discussão, o que achou, se tem outra explicação. Quer fazer algum tipo de correção, também deixa nos comentários que a gente continua. Valeu, fui!